Olá pessoal, meu nome é Henrique Lima. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer algumas considerações a respeito da minha cirurgia ortognática. Eu falo algumas considerações porque quem já fez a cirurgia sabe que antes da cirurgia, a própria cirurgia em si e o pós-operatório são muitas etapas, são vários detalhes. Então é possível que, claro, eu vou falar aqui bastante coisa, mas também muita coisa não vai necessariamente ser contemplada nesse vídeo. Então, desde já eu peço que, se você, claro, vai assistir a partir de agora, se gostar, depois dá um like no vídeo, comenta, porque a depender desse retorno que vocês fizerem, eu volto e faço outros vídeos com novas informações sobre tudo isso. Então eu vou fazer aqui uma espécie de amostragem de algumas fotos, e aí eu vou explicando o momento de cada uma delas. Então essa primeira foto que vai estar aparecendo aí pra vocês foi dia 31 de dezembro de 2010. E aí vocês podem talvez perceber que eu não usava ainda o aparelho fixo. Até aí eu já tinha utilizado outros tipos de aparelhos, mas aquele aparelho fixo, né, que é aquele que a gente coloca os elásticos coloridos, que é o aparelho que prepara a gente para a cirurgia, esse eu ainda não tinha começado a utilizar. O que eu achei interessante, né, que eu tentei achar alguma foto antiga, e essa daí eu acho que dá pra mostrar um pouco do que foi esse processo, porque qualquer pessoa que me viu antes da cirurgia nunca disse, né, nossa, você precisa fazer essa cirurgia realmente. Mas, se vocês puderem notar, dá pra perceber já pela foto que há um certo desvio, né, não há uma coisa totalmente simétrica nessa foto. Nessa foto de agora, a gente já pode ver que eu estou usando o aparelho fixo, que foi o aparelho que todo mundo precisa usar para ser preparado para a cirurgia. Essa foto foi tirada no ano seguinte, já em 2011, creio que 6 meses depois da foto anterior. Bom, agora a gente vai avançar um pouquinho mais no tempo. De 2011 a gente vai pular para 2013. Nessa foto de agora, vocês já podem notar, né, eu já estou no hospital. Eu dei entrada no hospital no dia 6 de fevereiro de 2013, porque tinha que chegar um dia antes do dia da operação. No dia seguinte, portanto, dia 7, foi o dia em que eu fui operado. E aí no dia 8, eu já fui liberado, recebi alta para poder ir para casa. Então essa foto ainda é um pouquinho antes da cirurgia. Bom, na cirurgia é feita anestesia geral. A minha durou 4 horas. Essa foto que vai aparecer agora já foi momentos logo após a cirurgia. Essa touca que eu tô aqui na cabeça, ela foi colocada antes da cirurgia. O objetivo é evitar que fios de cabelo caiam, né, ali no ato cirúrgico e evitar algum tipo de complicação. Essa máscara ela foi colocada para auxiliar realmente na respiração, porque você tem, né, um pouco de dificuldade de respirar e tudo mais. Então foi por esse motivo. Aí eu estava acordado, e é lógico, eu vou me lembrar apenas dos momentos em que eu estava acordado, mas a minha mãe, que ficou o tempo todo comigo lá no quarto, nesse período que eu fiquei no hospital, ela disse que a maior parte do tempo eu passava dormindo. Isso eu não sei se era ainda por conta do efeito da anestesia ou se era por conta dos medicamentos, porque é muito medicamento que é administrado. Toda hora era um medicamento diferente, cada um por algum motivo. Bom, e no pós-operatório, um dos grandes desconfortos de quem passa pela cirurgia é o inchaço, é o edema. Porque existe um trauma, né, um trauma mecânico. Imagine só que os ossos da sua face foram cortados, digamos assim. Então, eu acabei lembrando agora, né, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, eu fiz a cirurgia ortognática combinada, ou seja, mexendo nas 3 partes, na maxila, que é a parte superior, na mandíbula, que é a parte inferior, e também aqui nessa região, que é o mento. Então eu mexi nessas 3 partes. No meu caso, a maxila foi avançada, a mandíbula sofreu um recuo, né, ela foi jogada para trás, e o mento ele teve uma redução da sua altura. Então esse processo todo, ele é um trauma, como eu disse, mecânico. Então é uma reação natural do corpo, você fica com inchaço, com edema, que é momentâneo, depois passa. Eu tentei procurar uma foto mais ou menos, para colocar aqui para vocês, só que a maioria delas eu tava já em casa, então algumas eu tava sem camisa, então eu não achei apropriado para colocar aqui. Uma das que eu achei mais interessante para colocar vai aparecer daqui a pouco, mas assim, ela é um pouco impactante porque já vi isso com antecedência, mas enfim, vocês vão ver agora. Então primeiro, é totalmente visível um inchaço, então eu acredito que essa foto demonstra muito bem como é que eu fiquei
em relação ao inchaço no pós-cirúrgico. A partir daí, né, cada dia você vai tendo uma regressão desse edema até você ficar com o rosto realmente com o resultado final do pós-cirúrgico. Essas fitas brancas que estão aí no rosto, elas foram colocadas, né, enfim, no pós-cirúrgico. Eu já saí, quando eu acordei eu já estava com elas e eu só pude retirar depois. Então, quando eu saí do hospital e fui para casa, eu ainda saí com elas. E aí eu não lembro quantos dias exatamente depois, mas aí o cirurgião liberou e aí eu pude retirar. O vermelho que está aí na fita branca, né, realmente é sangue. Então tinha foto meio assim de lado, que, né, do quarto, que estava muito pior do que essa, eu acho, porque dava pra ver mais de perto assim, o vermelho, então era sangue, até na orelha tinha. Então é normal que tenha sangue, né, gente, porque você faz cortes na sua boca, então claro que vai ter sangue. O amarelo aqui de baixo, ele é líquidos, é comida, porque no pós-cirúrgico a gente só pode ter alimentação líquida. No hospital eu lembro que eu tomava água de coco, sucos, e esse amarelo é por conta do suco de manga que eu tinha tomado, né? Então vinha no copo, alguém pegava e puxava com a seringa, e a seringa, é claro, sem a parte da agulha, né? Então depois de você puxado com a seringa, alguém ia despejando ao pouquinho na minha boca. Era assim como é feito a alimentação nesse pós-imediato e também em casa depois. E aí, como você não consegue ter a sensibilidade de mexer, né, os lábios de uma forma pelo menos que seria o normal, na verdade você não sente nada. No pós mesmo imediato você fica sem sentir, pelo menos eu fiquei assim e acredito que com todo mundo aconteça isso. Você fica sem sentir direito os lábios, é uma sensação muito estranha. Qualquer pessoa que de repente acompanha esse tipo de vídeo possa imaginar apenas, mas só quem passa vai saber exatamente como é que é. É como se sua boca virasse um plástico, você não sente direito, você toca e você sente uma coisa muito estranha. É como se fosse um plástico, é como se não fosse sua boca mais, fosse uma coisa diferente. Então, claro, você não vai... se a comida vem aqui, primeiro você não está sentindo muito bem a comida sendo despejada, então acaba vazando, e por isso que ficou melecado aqui embaixo de amarelo, é por conta do suco de manga. Essa foto aqui de agora, gente, ela já foi com uma semana de pós-operatório. Veja a diferença da foto anterior para essa, né, em relação ao edema. É claro que aí eu também ainda tinha edema, porque ele não some assim de uma hora para outra. Mas já estava bem diferente, já dava para você sair até na rua de uma forma mais tranquila. E o bacana também que eu separei para falar dessa foto é que esses adesivos que vocês podem ver aqui, tem um aqui, o outro não dá pra ver do outro lado, mas está na mesma posição, nessa região, e tem um outro aqui, né, em cima do nariz. Esses 3 adesivos foram colocados pelo seguinte motivo. Na cirurgia eles precisaram fazer um corte externo, porque a cirurgia toda ela é interna, então não fica nenhuma cicatriz por fora. Só que em alguns casos, e o meu foi um desses casos, eles precisam fazer cortes externos pequenos, né? Então no meu caso foi um aqui, outro aqui e outro aqui. Eu não sei explicar exatamente, mas me parece que são aparelhos que eles colocam para fixar, enfim, eu não sei exatamente explicar o procedimento. Mas é um corte bem pequeno. Imagine um canudo, né, o diâmetro de um canudo, a metade daquilo ali. Então é um corte bem pequeno, mas o objetivo desses adesivos era o seguinte: se eu saísse de casa, toda vez que eu saísse de casa, eu tinha que estar com esses adesivos para evitar que o sol marcasse a região e aí aquela região ficasse com a marquinha do local, né, que fez o furo. Então o adesivo era para evitar que ficassem com essas marcas. Era para fazer com que a cicatriz se regenerasse ali aquela região tecidual sem deixar marcas alguma. Bom, antes de fazer a cirurgia, o meu cirurgião ele pediu uma bateria de exames de radiografias, de imagens, que eu fiz tudo em um local só, que são armazenados em uma pasta. E aí depois da cirurgia eu tive que fazer os mesmos exames. Então essas imagens que eu vou mostrar agora, elas foram dessas fotos feitas nessa empresa que acho que todo mundo tem que fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora a minha imagem antes de ser operado e a imagem depois de operado. Essas fotos aqui, elas são de frente e relaxado, né? Então na foto do antes a gente consegue perceber que mesmo relaxado permanecia com a boca aberta, que seria um dos desconfortos, né, de quem precisa fazer essa cirurgia, porque é aquela pessoa que dorme de boca aberta, que respira pela boca. Então depois da cirurgia eu conseguia ficar relaxado e com os lábios selados.
Antes da cirurgia, para eu manter os lábios selados, eu precisava fazer uma força na musculatura, e isso me deixava, de certa forma, com um aspecto enfesado, né? Como se eu estivesse com raiva. Agora, uma coisa importante, né? Essa foto do antes, se você pegar em comparação com aquela primeira foto que eu mostrei lá do 31/10/2010, vocês podem ver que o meu rosto ele tá diferente. Digamos que ele tá pior, né? Mas por que que isso aconteceu? Naquela época, quando eu ainda não fazia o tratamento para o preparo da cirurgia, a minha boca era mais ou menos assim. Você tem o dente a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo ela era mais para frente, então teoricamente a minha boca ficaria assim, sem um encaixe. Pela lei da compensação, né, o próprio organismo ele faz com que, no meu caso, né, os dentes de cima eles ficaram tortos para frente, para que houvesse o encaixe, para que a tampa da caixa fechasse a caixa. Então os meus dentes eles eram de cima, eles eram tortos para frente. E o preparo da cirurgia com o aparelho é justamente eliminar essa compensação, deixando a gente descompensado, ou seja, ele coloca os dentes na sua posição real. Então o meu dente de cima que era para frente, ele foi colocado na sua posição real, então a boca fica realmente com o problema evidente. Então é por isso que a pessoa que vai fazer um tratamento de preparo para a cirurgia, ela vai ficando cada vez mais com o rosto menos simétrico, com o problema dela realmente mais evidente. Bom, agora eu vou mostrar as fotos frontais, só que sorrindo. Essas fotos, gente, elas incomodam bastante, né? Na verdade, é a foto do antes da cirurgia, porque, como eu disse, o problema está evidente, você está descompensado, então a pessoa fica muito incomodada com esse tipo de exposição. Mas esse tipo de vídeo, antes da cirurgia, para mim, me ajudou muito. Então eu acho que vale a pena mostrar para ajudar realmente outras pessoas que ainda estão nessa fase de saber casos, né, de pessoas que operaram, como é que ficaram o resultado após a cirurgia. Então, da mesma forma que alguns vídeos na época, quando eu procurei, me ajudaram, essa é uma forma também de tentar ajudar outras pessoas. Para mim, houve uma melhora absurda, né? É uma cirurgia que super valeu a pena. Eu cheguei a dizer assim que foi uma das melhores coisas que eu resolvi fazer na minha vida, né? Então, sem arrependimento algum. Bom, agora eu vou mostrar as fotos do antes e depois lateral, né, de perfil. Tanto perfil de um lado quanto do outro. E aí nessas fotos, elas são mais específicas, elas, no meu caso pelo menos, né? Elas deixam muito mais evidente a diferença do antes e do depois. E um grande detalhe que dá pra gente perceber a diferença, gente, é no lábio. Percebam que na foto do depois, os lábios eles estão assim, em cima do outro, mas nenhum ele está à frente do outro. Eles estão paralelos, né, digamos assim, um em relação ao outro. O que não acontece na foto do antes da cirurgia. A gente consegue ver que no antes, o lábio inferior ele é muito mais projetado para frente do que o lábio superior. Além da própria questão. Bom, a luz que eu estava usando aqui para dar uma iluminada aqui no ambiente apagou. Então vou continuar o vídeo assim mesmo, mas eu acho que está dando para me enxergar mesmo assim. Então, outra diferença é o tamanho da mandíbula, né? A gente consegue perceber uma diferença aí no tamanho, que pra mim é uma coisa perfeita como ficou o resultado. Em relação à respiração, tive sim algumas, não complicações, são coisas esperadas. Você tem dificuldades de respirar, à noite você às vezes não consegue dormir porque o nariz tranca e você não consegue respirar por nenhuma das duas narinas, aí você tem que respirar pela boca, então dormir desse jeito fica bem complicado. E na maior parte do tempo você respirava só por uma narina e a outra ficava entupida. Então é um processo realmente mais transitório, depois passa. Agora eu vou mostrar duas fotos assim de frente e sorrindo. Uma foi com 5 meses de operatório, que é essa que eu estou com a camisa azul. E a outra que eu estou com a camisa vermelha foi com 6 meses de pós-operatório. Eu acho interessante mostrar essas duas fotos porque na primeira, claro, existe a questão já do... alguns meses depois, então a gente consegue perceber que o edema realmente já regrediu, ou pelo menos regrediu bastante, porque a gente não tem como saber assim exatamente qual foi o momento que o edema deixou de existir por completo, né? Mas, obviamente, aí se existia algum edema era residual. E com 6 meses, a diferença da de 5 meses em relação ao aparelho, né? Na de 6 meses eu tirei já o aparelho fixo e coloquei a contenção, que eu uso até hoje. Bom, então era mais ou menos isso assim em relação à parte das fotos, né, que eu fui comentando. Eu, inclusive, tinha pensado em separar uma parte do vídeo para responder algumas dúvidas que o pessoal me enviou, só que vai ficar muito grande se eu fizer isso.
Então eu peço para vocês que assistiram, que gostaram de tudo que eu compartilhei com vocês, curtam o vídeo, comentem aí embaixo e, né, a depender desse retorno que vocês derem, se for bacana, se vocês tiverem gostado, eu volto, faço um novo vídeo respondendo essas dúvidas que ficaram pendentes, né, que eu não vai dar para poder responder agora. E também falando sobre outras coisas relacionadas à cirurgia, porque tem muita coisa. Eu só fiz realmente aqui mostrar as fotos, mais a parte do antes, depois, para vocês verem o resultado e algumas observações. Mas tem muita coisa, né, que pode ser comentada sobre a cirurgia. E outra coisa, né, para quem não sabe, eu sou nutricionista, então uma das coisas que eu tinha para falar, que me perguntaram, é em relação à alimentação. Então aproveito para convidar todo mundo, né, para conhecer também a minha página no Facebook, que é facebook.com/Henrique Nutricionista, e minha página no Instagram, meu perfil, que é o @Henrique_Nutricionista. Lá eu posto dicas, né, geralmente sobre alimentação e nutrição. E convido também a todo mundo que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora para vocês acompanharem todos os meus vídeos daqui por diante. E agradeço também a todo mundo que assistiu até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.